Imagine ser chamado para uma missão sem saber exatamente para onde ir ou o que acontecerá no caminho. Assim foi a experiência de Abraão, o patriarca da fé. O chamado de Deus para Abraão não foi comum, mas transformador. Ele nos ensina lições valiosas sobre confiança, obediência e fé. Você já parou para pensar como foi difícil para Abraão largar tudo, sua terra, família, e seguir um caminho que não estava claro? O que será que passava pela cabeça dele ao ouvir aquela voz divina? Hoje, vamos refletir sobre 6 aspectos importantes da chamada de Abraão e o que podemos aprender com essa história inspiradora. Cada um de nós tem uma chamada em nossa vida, algo que Deus quer realizar através de nós. E, assim como Abraão, somos desafiados a confiar em Deus mesmo quando o plano ainda não está totalmente revelado. Abraão não foi apenas escolhido aleatoriamente. Deus o chamou pessoalmente, e isso tem um significado profundo. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 12 e versículo 1 que o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Esse chamado pessoal mostra que Deus conhece intimamente cada um de nós, e Ele não faz convites genéricos. Para Abraão, isso significava uma nova jornada, um novo começo, e Deus o chamou diretamente porque tinha um plano específico para sua vida. Da mesma forma, Deus também nos chama pessoalmente. Isso nos ensina que cada um de nós tem um papel único no plano de Deus. Às vezes, podemos nos sentir pequenos ou insignificantes, mas o chamado de Abraão prova que Deus se importa conosco individualmente. Ele tem uma missão para você, algo que só você pode realizar. A chamada de Deus para Abraão também revela que Deus deseja um relacionamento pessoal conosco. Ele não nos vê como meros números em uma multidão, mas como indivíduos amados e escolhidos. Assim como Abraão foi chamado a confiar e seguir, nós também somos chamados a atender a essa voz divina que nos guia. Abraão vivia em Ur dos Caldeus, uma cidade próspera e confortável. Ele estava estabelecido, com sua família e bens, quando Deus o chamou para sair de tudo isso e ir para um lugar desconhecido. Para muitos, isso seria impensável. Quem deixaria sua segurança e conforto por algo tão incerto? Mas Abraão confiou. As circunstâncias em que Deus o chamou eram estranhas porque não faziam sentido aos olhos humanos. Por que deixar tudo para trás? A resposta está na fé. Deus muitas vezes nos chama em momentos e situações que não fazem sentido para nós. Talvez estejamos confortáveis em nossa zona de conforto, mas é ali que Deus nos desafia a crescer, a confiar mais nele. Abraão teve que romper com o comum e o familiar para viver o extraordinário de Deus. Assim também somos chamados a sair da nossa zona de conforto, muitas vezes em situações que parecem desconfortáveis ou incertas. Essa história nos ensina que, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, Deus tem um propósito maior que está além da nossa compreensão. Se Abraão tivesse ficado em Ur, ele não teria se tornado o pai de muitas nações. Da mesma forma, às vezes, temos que deixar para trás o que conhecemos para abraçar o que Deus tem para nós. Um dos aspectos mais desafiadores do chamado de Abraão é que ele não recebeu um plano detalhado. Deus simplesmente disse: vá para a terra que te mostrarei. Não havia mapa, direções específicas ou garantia de como as coisas aconteceriam. Abraão teve que caminhar pela fé, confiando que Deus o guiaria passo a passo. Essa é uma lição poderosa para nós. Muitas vezes, queremos saber todos os detalhes antes de seguir o chamado de Deus. Queremos garantias de sucesso ou pelo menos alguma ideia do que nos espera. Mas a história de Abraão nos mostra que a fé verdadeira não exige um roteiro completo. Ela exige confiança em Deus, mesmo quando não sabemos o que está por vir. Deus pode não nos mostrar todo o caminho, mas Ele nos dará o próximo passo. E é nesse passo de fé que crescemos e aprendemos a depender de Deus. Assim como Abraão, somos chamados a seguir sem saber exatamente onde estamos indo, mas com a confiança de que Deus está no controle. Essa incerteza, embora assustadora, nos aproxima de Deus e fortalece nossa fé. Abraão teve que pagar um alto preço para seguir o chamado de Deus. Ele deixou sua terra natal, seus parentes e a segurança de sua vida estabelecida. Não foi uma decisão fácil, e certamente Abraão enfrentou muitos desafios e incertezas ao longo do caminho. Esse preço nos ensina uma lição importante: responder ao chamado de Deus muitas vezes envolve sacrifício. Pode significar deixar para trás coisas que amamos ou com as quais estamos acostumados. Pode significar enfrentar desconfortos e desafios. Abraão nos mostra que a obediência a Deus muitas vezes vem com um custo, mas esse custo vale a pena. O chamado de Deus nunca nos leva a um lugar de perda, mas a um lugar de crescimento e bênção. Cada sacrifício que fazemos por Deus é um investimento em algo maior. Abraão confiou que Deus tinha algo melhor para ele, mesmo quando tudo parecia incerto.
e essa confiança foi recompensada. Da mesma forma, quando respondemos ao chamado de Deus em nossa vida, podemos ter certeza de que, embora o preço possa ser alto, a recompensa será muito maior. O chamado de Abraão não foi acidental. Deus escolheu Abraão com base em características específicas que ele viu em seu coração. Abraão era um homem de fé, disposto a obedecer mesmo sem entender completamente. Deus viu em Abraão a disposição de ser moldado e guiado. Isso nos ensina que Deus também vê algo especial em cada um de nós. Ele nos chama de acordo com o que Ele sabe que podemos fazer. Às vezes, podemos não ver em nós mesmos as qualidades que Deus vê, mas Ele conhece nosso potencial. Abraão pode não ter sido perfeito, mas ele estava disposto a seguir o caminho que Deus tinha para ele. Essa disposição é uma das características mais importantes que podemos ter. Quando Deus nos chama, Ele não está procurando perfeição, mas obediência e fé. Ele sabe quem somos e o que podemos fazer, e é por isso que Ele nos chama. Deus nunca nos dará uma tarefa ou missão que não sejamos capazes de cumprir. O chamado de Abraão nos lembra de que, mesmo com nossas imperfeições, Deus pode realizar grandes coisas através de nós. A chamada de Abraão não foi apenas para ele, mas para gerações futuras. Deus prometeu que Abraão seria o pai de uma grande nação e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Essa chamada tinha um profundo senso profético. Abraão estava sendo chamado para algo muito maior do que ele podia imaginar. Isso nos ensina que, quando Deus nos chama, o impacto vai além de nossa vida pessoal. Muitas vezes, as escolhas que fazemos em obediência a Deus têm repercussões que vão além de nós. A chamada de Abraão tinha implicações para toda a humanidade, pois ele se tornou o patriarca do povo de Deus. Esse senso profético nos lembra que nossas vidas estão entrelaçadas com o plano maior de Deus. Quando respondemos ao chamado de Deus, estamos contribuindo para algo maior do que podemos entender no momento. Abraão nos ensina que, ao confiar em Deus, podemos ter um impacto duradouro que se estende muito além do nosso tempo na terra. A história de Abraão é uma jornada de fé, obediência e confiança em Deus. Ela nos ensina que o chamado de Deus muitas vezes nos tira da nossa zona de conforto, exige sacrifício e requer uma confiança inabalável. Abraão seguiu sem ter todas as respostas, sem saber o que o futuro reservava, mas confiou que Deus estava no controle. E essa confiança mudou sua vida e impactou gerações. Da mesma forma, somos chamados a confiar em Deus, mesmo quando o caminho não está claro. Podemos aprender muito com a história de Abraão e aplicar esses ensinamentos em nossas próprias vidas. Se você foi abençoado por esta mensagem e quer continuar aprendendo mais sobre como a palavra de Deus pode transformar sua vida, eu te convido a se inscrever no canal. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esse conteúdo, e não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe nos comentários o que você mais aprendeu com a história de Abraão e como Deus tem falado ao seu coração. Vamos juntos crescer na fé e continuar caminhando na jornada que Deus tem para cada um de nós.